Pensando em peixes para aquaristas iniciantes, né? A gente sabe que é recomendado optar por peixes de água doce, né? Fáceis de cuidar e que não precisam de aquários grandes, né? Tipo aquário para peixe jumbo. É claro que um aquário grande é mais fácil controlar os parâmetros. Porém, para quem é iniciante, não é melhor ter um aquário muito grande não, porque senão pode dar errado, ok? Dessa forma, eu decidi gravar esse vídeo focando em 9 opções de peixes indicadas para aquaristas iniciantes. O primeiro peixe é o beta. Esse peixe é conhecido como um peixe bastante agressivo, né? Principalmente os machos, né? As fêmeas são mais tranquilas, os machos são mais agressivos, porém eles são fáceis de cuidar, ok? O peixe beta, ele é uma espécie de peixe de água doce, tá? Que costuma ser mantido como animal de estimação e é muito popular no aquarismo também. Eles são conhecidos como peixes predadores, né? Como eu falei agora há pouco, por conta do comportamento agressivo, né? Principalmente entre os machos, são mais agressivos do que as fêmeas, ok? Os peixes beta são nativos do sudeste asiático, né? Incluindo a Tailândia e a Camboja, que são lugares onde eles vivem, tá? Eles são conhecidos por suas belas cores vibrantes, né? E barbatanas longas e fluidas. Bem interessante. Como vocês podem ver na imagem aí, tá? Devido à sua aparência única, eles são frequentemente mantidos em aquários ou tanques de peixes, como animais de estimação decorativos, tá? Esses peixes são relativamente fáceis de cuidar, desde que a gente consiga manter suas necessidades básicas, né? Eles exigem um tanque de pelo menos ali uns 36 litros, tá? De um aquáriozinho. Não precisa ser um aquário grande, tá? Até porque o peixe é pequeno, então não precisa ser beteira, né? Porque é muito pequeno para o peixe beta, ok? Depende do tamanho. Eles são carnívoros e precisam de uma dieta variada de ração. Pode ser em pallets, flocos de alimentos vivos ou congelados, ok? Com vermes ou artêmias, tá? Esses peixes beta, eles vivem na água com pH de 6,8 a 7,4, então pH levemente ácido a alcalino, né? Temperatura 24 a 28 graus, né? E eles têm uma estimativa de vida de 3 anos, tá? A parte ruim com o peixe pequeno é o seguinte: quando você compra um peixe beta ou um peixe platino, por exemplo, você não sabe muito bem a idade do peixe, né? Então digamos que ele tenha já vivido 2 anos, aí ele tá lá no seu aquário e daqui a pouco ele morre. Aí você pensa que o aquário tá ruim, mas às vezes é o peixe que tá já velho já e tá ali doente e você nem sabia quando comprou ele, tá? O segundo peixe é o peixe gupi. O peixe gupi é uma das espécies mais resistentes e fáceis de criar em aquário, além de apresentar uma grande variedade de cores e formatos, como vocês podem ver na imagem aí, né? Esse peixe é também conhecido por Lebistes reticulatus, né? De água doce, popular nesse mundo do aquarismo, ok? Ele vive ali na América do Sul, né? E possui cores vibrantes e padrões chamativos, né? É um peixe que é fácil de cuidar e é um ótimo animal para iniciantes no aquarismo, ok? Eles também são conhecidos por serem excelentes nadadores, ou seja, nadam muito bem e se dão bem em grupos de pelo menos 3 gupis, tá? Eles são onívoros, ou seja, comem ração e comem alimento vivo ou morto, outros peixinhos pequenininhos, né? Pode dar ração para ele de flocos, né? Como eu falei, alimentos vivos e congelados. Além disso, eles são muito ativos, né? E pode ajudar a manter ali o aquário limpo, uma vez que eles ficam meio que xeretando as coisas lá no fundo do aquário, né? Nos vidros e assim por diante, tá? Em geral, os gupis são uma ótima opção para quem procura um peixe muito colorido, chamativo, né? E de fácil cuidado para manter ali no seu aquário, ok? Para conseguir manter no aquário em condições ideais, você precisa de um pH 7,0 a 8,0, tá? pH alcalino ou básico, temperatura 18 a 28 graus e
o tamanho de aquário é de 40 litros para um macho e 3 fêmeas dessa espécie, ok? Lembrando que ele pode viver de 2 a 5 anos, então é um tempinho razoável, né? Para você ter esse peixe no seu aquário. O terceiro peixe é o plati. O plati, eles são peixes bem coloridos e muito ativos, como vocês podem ver na imagem aí, tá? Esses peixes, eles vivem em água doce também e é bastante popular ali no aquarismo para você de fácil cuidado, né? E são peixes que não crescem, é um peixe pequeno, ok? São nativos da América Central e do Sul e também são conhecidos, como eu falei, por sua fácil manutenção, né? Cores bem tops e comportamento pacífico, né? Geralmente platis são sociáveis, né? Eles gostam de aquário comunitário, né? E por isso podem ser mantidos em grupos. Eles se alimentam de uma grande variedade de alimentos, como por exemplo flocos e grânulos de peixe, né? Além de vegetais e algas também, tá? Então o aquário plantado ali vai ajudar esse peixe, né, na alimentação, porque ele pode comer um pedacinho ou outro de planta, né, juntamente com a ração, e vai variando na alimentação dele para ele se desenvolver bem, ok? Além disso, esses peixes podem chegar até 6 centímetros de comprimento, né? E eles se reproduzem com muita facilidade, parece coelho, certo? Se o aquário estiver ali em condições ideais, esses peixes vão se reproduzir várias e várias vezes e você vai ter um monte de platis com 2 platis iniciantes, tá? É uma ótima opção para aquaristas iniciantes, né? Também para quem é veterano, tá? Quem quiser ter esse platis e gostar, né? Ser iniciante ou veterano, não tem nenhum problema, tá? Mas precisa ter um aquário de mais ou menos 30 litros, tá? No mínimo. Temperatura da água 18 a 28 graus e pH 7.0 a 8.0. E esse peixe ele pode chegar a 3 anos de vida, ok? O quarto peixe é o peixe mole. Esse peixe ele é muito resistente e de fácil cuidado, né? E também possui várias cores, né? Um exemplo deles é esse que pode estar vendo aí na imagem, ok? Esses peixes são nativos da América Central também, né? E pode ser encontrado em águas salobras, né? E água doce. Então é um peixe que vale na água doce, né? E uma água também um pouquinho com sal, ok? Os peixes moles, eles vêm de uma grande variedade de coloração, né? Incluindo preto, branco, laranja e amarelo. Eles são peixes pacíficos e sociáveis que podem ser mantidos em grupos, né? Ou seja, no aquário comunitário, porque eles são bem tranquilos, tá? Eles preferem águas com pH alcalino de 7.0 a 8.5, né? E também águas neutras com pH 7, ok? E uma alimentação bem variada, incluindo flocos, glânulos e alimentos vivos, tá? Esses peixes são ovovivíparos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão dar à luz filhotes vivos e não colocar ovos como um peixe osca, ok? Na natureza, eles podem viver cerca de 3 anos, tá? Mas em aquários podem viver 5 anos, uma vez que em aquários tem ali todo o cuidado do aquarista, né? E tem menos chance de ser predado por outro peixe, tá? Então você oferece ali uma proteção maior do que ele viver na natureza, ok? Da mesma forma que os platis, esses peixes moles são ótimas opções para iniciantes no aquarismo, né? Ou para aquelas pessoas que já são veteranas e querem adicionar no seu aquário peixes mais coloridos e que se movimentam mais ali no ambiente, tá? Tá lembrando que a temperatura da água para esse peixe varia entre 18 e 28 graus, ok? O quinto peixe da nossa lista é o peixe espada, né? Esse peixe ele é nativo da América Central e é também mais um peixe muito popular ali no aquário de água doce, ok? Eles podem chegar até 12 centímetros, tá? Só que existe variedades menores disponíveis também, tá? Incluindo o peixe espada pequeno, ok? Esse tipo de peixe, geralmente, ele cresce até 8 centímetros de comprimento, né? E dá para manter eles em aquários pequenos, com capacidade de ali, no mínimo, uns 40 litros, ok? Eles podem viver de 3 a 5 anos.
É interessante que a temperatura do aquário esteja 22 a 28 graus, né? E pH 7.0 a 8.0, tá? São peixes pacíficos e muito sociáveis, né? Ou seja, a gente pode manter eles em aquário com outras espécies, né? Desde que respeite os parâmetros da água, tá? Em relação também à agressividade e o tamanho do peixe, ok? Em relação à alimentação, esse peixe pode comer de boa alimentos vivos, congelados e em flocos, ok? Além disso, é interessante se manter a qualidade da água e fazer trocas parciais frequentes, né? Para poder controlar os níveis de amônia e nitritos do aquário, tá? Porque assim o seu peixe ele vai conseguir viver em um ambiente melhor e não vai morrer ali facilmente, ok? O sétimo peixe é a coridora. A coridora também é conhecida como peixe-gato, tá? Por conta dos seus bigodes que elas possuem, né, na cabeça e tal, que se assemelha a um gato. Como vocês podem ver na imagem aí, tá? Esse peixe também é muito popular no aquarismo de água doce, tá? E, para você ter uma ideia, existem mais de 150 espécies de coridoras diferentes, ok? Todas elas sendo nativas da América do Sul. Esses peixes são conhecidos por sua aparência diferente, com corpos curtos, né? São peixes pequenos e que gostam de viver ali no substrato do aquário, tá? Eles possuem os barbilhões, né? Que se assemelham a um gato, né? Por isso peixe-gato, ali próximo da boca, né? E ajudam eles a localizar ali a comida no fundo do aquário, tá? Além disso, esses peixes eles possuem uma grande variedade de coloração e padrões, né? De cor, incluindo preto, o branco, o bronze, laranja e verde, tá? Para você criar esse peixe no aquário, precisa ter uma temperatura da água de 22 a 28 graus, pH 6 a 7.4 e tamanho mínimo do aquário ali é uns 72 litros, tá? 72 litros. Lembrando que esse peixe pode viver até 10 anos, tá? E são peixes muito pacíficos e sociáveis, né? Geralmente é interessante manter esse peixe em grupos de 5, tá? Eles gostam bastante de aquário comunitário, se dão muito bem, tá? Beleza? O oitavo peixe são as carpas koi. As carpas koi são peixes que crescem bastante, tá? Tem que ter um certo cuidado quando vai criar esse peixe no aquário, como vocês podem ver na imagem aí. Essa imagem são as carpas em um lago, tá? Por esse peixe crescer bastante e viver até 40 anos, é interessante você não criar ele em aquário. Mas, caso não sejam filhotes, pode criar ali por um tempo, tá? Se você fosse criar carpas em aquário, na fase adulta, né? Precisaria de um aquário de 3.000 a 500.000 litros, tá? Para poucos peixes, porque a carpa cresce bastante, então é melhor, vale mais a pena criar em um lago, tá? A temperatura da água ali é de 15 a 28 graus, tá? Carpas, já vi casos de carpas sobrevivendo em temperaturas mais ou menos 10 graus, porque são peixes de água fria, sabe? São peixes que vivem em lugares muito frios, tá? E o pH? pH vai de 7 a 8.5, que é um pH alcalino, beleza? E o nono peixe é o peixe barbo-cereja, como vocês podem ver aí na imagem. Esse peixe é muito pequeno, colorido e fácil de ser mantido em aquário, tá? Esse peixe ele pode viver 3 anos ou mais, tá? E o tamanho de aquário para ele, você vai precisar de um aquário de 60 cm de comprimento e 30 de largura, tá? Temperatura da água 23 a 28 graus e o pH ali por volta do 6.0 a 7.6, ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.